ar mais um programa Histórias e Conquistas. E hoje, com uma convidada muito especial, ela veio de Blumenau para compartilhar a sua trajetória profissional. É a Maria Salete Alves, ela é terapeuta holística, formada pela Escola Moderna de Mistérios em Toronto, no Canadá. O tema, gente, é espiritualidade, energia. Então, para você que gosta, que é apaixonado por isso, o programa está interessantíssimo. Fique com a gente. Maria Salete, muito obrigada pela sua disponibilidade, por você ter vindo até o nosso programa. Eu sei que você também é minha colega, também tem um programa de TV, né? Exatamente. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho, um pouquinho sobre aquilo que eu faço no dia a dia. E eu, assim como você, também tenho um programa na minha cidade, onde eu atuo, Blumenau, na TV local, a TV Galega. É um programa ao vivo, todas as terças-feiras, das 22 às 23 horas, chamado Despertar. Bom, vamos lá. Eu sei que você é terapeuta holística, mas por que você optou? Como é que você começou essa trajetória? Perfeitamente. Toda pessoa que geralmente trabalha como terapeuta holística, como terapeuta para psicóloga, essas áreas afins, geralmente é uma pessoa curiosa em conhecer a alma humana. E isso se deu desde muito tempo, desde o meu tempo de criança, onde eu brincava com a minha irmã mais nova, nós colecionávamos gibis, e não sei, para gente que é da mesma faixa etária que eu, vai lembrar que existiam os gibis do Pato Donald, onde tinha as histórias da Maga e da Min, que eram duas bruxinhas que faziam magia. Então, desde aquela época, eu achava muito interessante essa coisa, né? E despertou muito cedo em mim a curiosidade de saber sobre a alma humana. Por quê? Porque desde muito cedo eu fui uma criança diferente. Uma criança sensitiva que tinha seus amigos invisíveis e que às vezes fazia previsões e que os pais não entendiam muito bem o que estava acontecendo comigo, né? Então me levaram a vários lugares para tentar descobrir. E à medida que eu fui amadurecendo e crescendo, eu comecei então a despertar e a estudar quem éramos nós, os seres humanos. O que existe, por que nós estamos aqui, o que estamos fazendo aqui, qual é o propósito de se estar aqui na Terra. E qual é o propósito de se estar aqui na Terra? Larissa, esta é uma pergunta maravilhosa e que todos nós podemos ter acesso à resposta. O propósito de cada um estar na Terra é poder presentear a vida com os nossos talentos. Talentos esses que são específicos de cada um de nós. Aquilo que foi dado para você fazer não foi dado a mim, nem ao nosso câmera ali, mas é uma tarefa só sua. E que tarefa é essa? Essa tarefa você vai descobrindo à medida que você vai ampliando a sua consciência. Você vai buscando se autoconhecer. E aí você vai descobrir por que a Larissa está aqui. E mais do que isso, cada propósito divino tem em si uma essência. Aprender a linguagem do amor. Adorei. Então você acredita que cada um de nós já vem com uma missão predestinada? Nós escolhemos esta missão antes mesmo de estarmos encarnados neste corpo físico. É mesmo? É mesmo. Gostei. Mas, infelizmente, quando nós chegamos ao corpo físico, aproximadamente a partir dos 7 anos de idade, nós temos o nosso véu, como digo, que cai sobre a nossa mente, onde não lembramos mais de quem nós éramos e por que estamos aqui. Mas, à medida que vamos estudando e vamos crescendo, existe uma voz que sempre está a nos dizer para que lado devemos ir. Mas muitas vezes nós não ouvimos e vamos fazendo escolhas que não têm nada a ver conosco. Então nós descobrimos aquelas pessoas que vão trabalhar
mesmo que como se estivesse se arrastando. Elas vão trabalhar, mas elas não têm alegria naquilo que estão fazendo. Elas apenas cumprem horas, como um robozinho. E chega o fim do dia, ela está estafada em casa, jogada no seu sofá, achando que não valeu a pena. Contando os dias para chegar sábado, domingo, para ela poder se divertir. Quando, na verdade, a vida tem que ser uma diversão. Então, você acredita, por exemplo, que um profissional que está seguindo o seu propósito, ele é uma pessoa alegre? Mais Assim. do que isso, ele vive uma vida orgásmica, como eu costumo dizer. Uhum. Ele tem prazer, ele tem alegria de acordar pela manhã. Ele sabe que ele é importante naquilo que ele está fazendo. Embora tenha os dissabores, mas ele tem força para dar a volta por cima. Exatamente. Veja bem, Larissa. Quando eu digo ter uma vida orgásmica e cheia de prazer, não significa que nós não vamos ter os nossos desafios. Os desafios, eles fazem parte da nossa vida aqui na Terra de dupla polaridade. Então, nós vamos ter os nossos desafios que nada mais são tarefas para que confrontem o nosso talento, a nossa força, para que eu consiga trazer o melhor de mim e resolver. Eu posso fazer uma escolha diante de um desafio, ou me escabelar, me desesperar, ou ter bons olhos. Então eu posso estar na pergunta: o que é? Como pode melhorar isso? Porque você pode perder um emprego, ficar desesperada, mas você nem pode imaginar que ali na frente tem uma coisa muito melhor te esperando. É tudo uma forma de ver e perceber. Uau! Maria, então eu vi aqui que você tem diversos trabalhos, né? Tem aplicação de reiki, ativação de vida, terapia xamânica, tem as barras de Axis, né, que você me falou que é o seu carro-chefe. Hoje sim, querida. Hoje nós temos várias, né, opções de ferramentas para tratar uma pessoa que busca o consultório querendo se autoconhecer. Então, todas essas ferramentas aqui, por exemplo, o reiki, né, o barra de Axis, eles provocam uma interiorização, seria isso, né? E através disso, o autoconhecimento. Exatamente. Mais ou menos assim. A primeira coisa que você precisa saber é quem você é. Por que você está aqui? Todos vêm fazer essa pergunta. Então, nós vamos começar do princípio fazendo uma pequena observação do seu nome e da sua data de nascimento, que eu chamaria isso de um pequeno mapa, um manualzinho de instrução. Através do nome e da data de nascimento, nós conseguimos observar como é a Larissa, quais são as aptidões, as profissões que ela poderá se encaixar melhor, quais são as dificuldades que ela tem. Vamos, através da numerologia kármica, eu observo, inclusive, se você trouxe algo da vida passada. Tem isso também? Sim. Existem números, por exemplo, que eu posso te dizer, o 16, vamos usar um exemplo. Eu acho que eu sou isso aí. Uma pessoa que tem no seu primeiro nome o número 16, ou no nome de papai e mamãe, ou na sua própria alma, que nós chamamos, é uma pessoa que em vida passada teve muito poder, teve muito dinheiro, teve uma vida abastada. Mas o que ocorreu? Ela não soube usar tudo que ela ganhou. Ela teve desvios dentro da lei que rege o universo. Então, o que vai ocorrer nessa vida? Ela será aquela pessoa que começará determinado negócio, vai até o ponto auge. Quando ela chega lá, acontece alguma coisa, ela volta, ponta zero. Então, é aquela pessoa que fica recomeçando, cai e levanta, tanto na vida dos negócios como na vida pessoal. Tem altos e baixos. É o número Então, 7, né? Ele é um número de altos e baixos. É isso. Então, o que eu vou te dizer? Então, começando através dessa análise pequena, nós vamos começar a observar. Então, nós vamos, a partir dali, eu interagindo com o cliente, vendo o que o cliente vem buscar. Então, a partir desse momento, eu vou ver qual a ferramenta mais assertiva para esta pessoa. Existem pessoas que eu vou usar a hipnose clínica,
Existe outra que ela é tão assim, como vou usar o termo, é um vulcão em erupção. É aquela pessoa que quer estar sempre comandando tudo, ela tem que estar sempre sabendo de tudo. Essa pessoa é difícil de você chegar a um relaxamento, a uma hipnose. Então eu vou usar a barra de Axis, que hoje é o nosso carro-chefe. A barra de Axis é uma ferramenta que ela atua dentro do nosso inconsciente. Access Consciousness, a escola que eu estou pertencendo hoje, ela nos traz essa orientação que é 32 pontos na nossa cabeça, que nós, tocando com nossos dedos, nós temos acesso ao que nós chamamos de barras, porque ela vai de um lado ao outro, da caixa preta, Larissa, onde estão escondidas as nossas crenças limitantes. Aquilo que nos impede de ser o melhor. Vamos dar um exemplo? Você precisa melhorar suas finanças. E você trabalha, e você faz, e você vai, e você percebe que parece que o dinheiro escorre pelos dedos. Ai, tá para ali dar uma coisa certa, daqui a pouco dá errada. E você fica pensando, mas por quê? Então nós vamos lá nas barras do dinheiro, na sua cabecinha, e vamos começar a trabalhar e tirar desta barra as suas crenças limitantes. Nós todos ouvimos falar, dinheiro é sujo, correto? Vai lavar a mão, você acabou de pegar dinheiro. Dinheiro não dá em árvore. É mais fácil entrar um camelo no buraco de uma agulha que um rico no reino dos céus. Então, qual é o ponto de vista que nós compramos, que está condicionado no nosso inconsciente, que não está deixando nós fluirmos? Porque nós, como seres divinos e co-criadores, temos a condição de trazer para o mundo físico tudo o que você quer. Eu digo tudo. Desde o melhor relacionamento, desde fortunas, não importa se você quer um iate, se você quer as coisas mais doidas, né? Você pode tudo. Existe, então, uma forma de se chegar ali que eu amo ensinar para aquele que vem buscar o conhecimento. As barras de Axis, então, elas trabalham... Porque crenças limitantes é tudo aquilo que a gente pensa sobre um determinado assunto, né? Que está no teu inconsciente, que você nem sabe que pensa. Isso, né? E que limita. Nos limita, nos impede. No sentido, muitas vezes, de ter o trabalho que nós queremos, de ter o retorno financeiro que nós desejamos, o relacionamento que nós almejamos. Isso mesmo. Então, ele trabalha através de energias, as barras... As barras, nós somos energia. Nós temos corpos energéticos habitando uma massa de carne que somos nós. Tudo é energia, tudo. Energia é o campo vibracional em ação. Nós somos energia, barras é energia que circula nesta região. Todos nós somos energias vibracionais. Isto aqui é uma energia condensada, mas com consciência divina, mas é energia. Vamos dar exemplo da água. A água na sua forma líquida, ela é água, correto? E se eu ferver e você vê a fumacinha na chaleira, aquela fumacinha não é água? Entendi. E se eu colocar ela no congelador e ela vira uma pedra, ela não é água? Então, somos todos energia em vibração. A frequência em que nós estamos vibrando é que dirá se nós seremos bem-sucedidos ou não. Bacana. Nós temos que dar um tempo para o break. Daqui a pouquinho estamos de volta. Perfeito. Estamos de volta hoje conversando com a terapeuta holística, a Maria Salete Alves. Maria, você estava nos contando sobre o que são as barras de Axis. É científico, né? Pelo que você... Sim, comprovadamente científico do efeito das barras sobre nós. E desde a primeira sessão que você faz, a sessão tem duração de 1 hora, você já se apercebe diferente. E à medida que você vai recebendo esse tratamento, você vai observando as mudanças que começam a ocorrer, né? Então, além das barras, nós temos os processos corporais, que chamamos, por exemplo, de MTVSS, que são específicos para tratar as nossas
O que nós trazemos de dores que nós acumulamos nos rins, que nós acumulamos no fígado, as raivas, né? Às vezes até mesmo em vidas passadas, que carregamos no nosso perispírito. Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode receber barra de Axis, inclusive bebês. E qual que é o tempo? Você tem que fazer mais de uma vez? Como que funciona? A duração de uma sessão de barra de Axis, ela se dá em 1 hora. 1 hora de sessão de barras. A pessoa deita em uma maca, se relaxa, e eu estou trabalhando na cabeça dela, ela pode dormir, que ela terá o resultado. Se ela quiser conversar, ela também pode. Mas geralmente o cliente tem uma sensação tão agradável de relaxamento que ele acaba adormecendo, e quando eu acordo ele devagarinho, ele às vezes quer continuar dormindo porque está tão bom, né? Achou que parou, que passou tanto tempo, quando é apenas 60 minutos. Você tem algum trabalho também, por exemplo, assim, para pessoas doentes, né? Você falou a questão da raiva que acumula no fígado. Tem pesquisas que apontam que tudo que é emocional, um excesso da emoção, acaba indo para o nosso corpo. Exatamente, Larissa. Nós criamos tudo na nossa vida. Tanto a nossa realidade é de nossa responsabilidade. Inclusive as doenças. Nós criamos as doenças. De que maneira? Através das nossas emoções não resolvidas. A sensação de raiva, o guardar raiva às vezes por anos, né? Aquela pessoa que tem um problema com algum familiar, ou mesmo sogra e nora, né? Pessoas guardam aquilo, e aquilo, à medida que o tempo vai passando, não é expressado, né? Então ele vai se condensando. Lembra a energia condensada? Ele vai condensando. Então cada órgão diz respeito a uma emoção. Uma pessoa que tem problema respiratório ou de pulmão, tu podes observar que ela é uma pessoa triste. É uma pessoa que tem carência afetiva, ela está triste. Uma pessoa que tem problema no fígado é uma pessoa muito raivosa, uma pessoa que guarda muita mágoa, mágoas profundas. A pessoa que tem problema na coluna é aquela pessoa que tem uma dificuldade muito grande de acreditar no futuro. Ela tem medo do amanhã. A estrutura óssea dela, que a mantém de pé, começa a se deteriorar, porque ela não confia no amanhã. Então, o trabalho que eu executo através desses processos corporais, mesmo as barras de Axis, como o MTV e outros processos que nós trazemos desta escola, né, que é Access Consciousness, acesso à consciência. Quando eu tenho acesso à consciência, são pequenos toques. Você vai fazer com que aquela energia se dissipe e se liquidifique, vai pelo xixizinho embora, e você começa a ter uma melhora significativa. Eu já tive casos bem importantes de pessoas que tiveram melhoras com comprovação, inclusive, de exames laboratoriais. Tá, e com relação a vidas passadas, assim, eu adoro esse assunto. Todos nós gostaríamos de saber quem fomos, né? Só que a gente sempre quer ser a Cleópatra, a gente sempre quer ser importante, né? A gente nunca imagina que a gente era aquela que vendia lá na taberna as bebidas, né? Que a gente era uma prostituta, ou que a gente era algo diferente. A gente tem medo até, né? De saber. Saber algo sobre nossa vida antes desta é uma das ferramentas para que se processe melhora em certos graus de fobias ou doenças. Exemplo, uma pessoa que tem medo, eu tive um caso de consultório, ela tinha medo de cachorrinho, aqueles cachorrinhos bem pequenininhos, que eu não lembro agora a raça, com os olhinhos estaladinhos, pincher. Quando ela via um pincher, ela saía em desespero. Tentei com várias técnicas, sem sucesso, então fizemos vidas passadas. Ela chegou num ponto onde ela viveu como criança, que ela perdeu os pais, que queimou a casa, e ela foi pega para criar por um senhor que tinha um menino como filho. E esse menino tinha muita raiva por ela estar ali. E era um tempo muito passado, que não havia luz elétrica, eram aqueles liquinhos. E aquele menino, antes da menina ir deitar, quando ela deitava, ele pegava ratos e colocava nos pés da cama. E ela acordava no desespero. Quando ela via esse pincher, esse cachorro, ela acionou
um gatilho que fez ela chegar naquele momento da vida passada. Para ela, aquilo lá ia fazer mal para ela. Quando ela entrou, então, foi regredindo até aquele momento, então se faz uma ressignificação, ela viu que não eram agora mais ratos, era um cachorro. Então hoje ela está bem, hoje ela já não tem mais medo, né, desse animal. Então fobias, às vezes um pai que não se dá com o filho também, houve um caso de consultório, o filho entrou em regressão e descobriu que ele era no passado um homem que era responsável pela mumificação no Egito. E o faraó era o pai dele. E ele reconheceu por uma marca no rosto que o pai ainda traz e que o faraó trazia, né? E ele cortou as mãos dele por aquilo. Quando ele conseguiu entrar nessa situação e ele ressignificamos, ele voltou para o seu normal e aí ele passou a ter uma outra visão do seu pai e a ter um carinho maior pelo seu pai, reconhecendo que o seu pai agora era uma outra pessoa e não era aquele faraó, né? Porque as nossas famílias, Larissa, elas são compostas, na maioria das vezes, por inimigos de vidas passadas. Nossa! É no seio familiar que estão os maiores inimigos. Uau! Justamente porque assim unidos nós temos condições de amarmos, compreendermos. E aquele que um dia tirou a tua vida, hoje pode ter te gerado. Essa é a lei de Deus, na sua justiça. Interessante. Você tem uma dica especial para o nosso telespectador? Nós estamos chegando no fim do nosso programa. Para ele alcançar os seus objetivos profissionais, né? Ou melhor, por exemplo, aquela pessoa, né? Possivelmente tem alguém nos assistindo que se sente perdido, não sabe o que fazer da vida. O que você diria para ela? Você que está em casa, sem saber para que lado vai, meio chororô, achando que não vale mais nada. A primeira coisa que eu digo para você é, olhe para suas mãos. Você está vendo seus dedinhos? Esses dedinhos existem o que nós chamamos de as nossas digitais. As digitais, elas são a testemunha viva de que você é único. E você tem capacidade de ser muito melhor. Busque se autoconhecer, procure um profissional de confiança e comece a fazer um trabalho de olhar para dentro, para tudo que você está fazendo. E você vai descobrir a grandiosidade de ser que você é. E passo a passo você vai conseguir tudo aquilo que você quer, porque isso é possível. Nós estamos vivendo um momento na Terra maravilhoso de transição planetária. E tudo aquilo que vibra no amor será um grande transformador. E tudo aquilo que vibra no ódio, na guerra, não existirá mais aqui, será retirado. Este é o conhecimento que eu trago de escolas de renome, como a Escola Moderna de Mistérios, que é a escola do rei Salomão, aquele mesmo da Bíblia que você ouviu falar. O grande, que era amado por Deus e que era o homem mais rico e mais sábio da face da terra. Não perca seu tempo, se valorize, você é muito mais do que você pensa. Muito obrigada, Maria, pela sua participação. Que bom que você veio. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E você que está em casa e que nos assistiu, né? Nos brindou com a sua presença. Gratidão. Pessoal, quero fazer um agradecimento especial também para as lojas Atrativa, aqui no Oswaldo Reis, 1540. E a você, nosso telespectador, muito obrigada por estar conosco. Fiquem com a gente. Semana que vem tem mais histórias e conquistas.